As pesquisas com células-tronco têm chamado a atenção da sociedade. A principal discussão gira em torno do uso de células embrionárias para o tratamento das mais variadas doenças. O assunto é polêmico e vem dividindo opiniões de religiosos e cientistas. É esse o nosso assunto no Mídia de hoje. Com a gente, a bióloga Marcela Paz e o professor de filosofia Vitor Nunes Rosa. Bem-vindos e obrigada pela participação. Para começar, explique qual é a diferença entre células-tronco adultas e células-tronco embrionárias. Bom, as células-tronco, primeiro vamos começar falando das semelhanças, que são algumas, né? As células-tronco adulta e as células-tronco embrionárias, elas têm duas características semelhantes, que é a autorrenovação, ou seja, essas células se multiplicam e renovam seus próprios estoques. E uma segunda semelhança é a capacidade de gerar tecidos diferentes. Elas são células indiferenciadas, que elas têm capacidade de formar tecidos do corpo, como coração, fígado, ossos, células cerebrais. Agora, quais são as diferenças? Existem várias diferenças dessas células em várias áreas, né? A gente pode pensar a primeira diferença em relação à obtenção dessas células. As células-tronco embrionárias são obtidas a partir de embriões. Embriões numa fase do desenvolvimento chamada de blastocisto. Essas células são retiradas de onde? Esses blastocistos são retirados de onde? Eles são retirados de clínicas de fertilização in vitro, né? Eles não foram obtidos para fins de terapia, eles foram obtidos com objetivo reprodutivo. Então, essas células, elas ficam armazenadas, as células que não são implantadas no útero da mulher, elas ficam armazenadas dentro de tubos de nitrogênio. Passados 3 anos desse armazenamento, essas células elas não têm mais capacidade de gerar um ser humano. Ou seja, se elas forem descongeladas, essas células, se forem implantadas no útero da mulher, não tem condições de gerar um ser humano completo. Consequentemente, a mulher vai abortar. Então, as células-tronco embrionárias são obtidas a partir desses embriões que estão congelados há muito tempo, né, há 3 anos, e não tem mais a capacidade de gerar um embrião, né, de gerar um ser humano completo. Enquanto que as células-tronco adultas, elas são obtidas a partir do tecido adulto, né, do cordão umbilical, por exemplo, de células do cordão umbilical ou de sangue que está no cordão umbilical, e de alguns tecidos do nosso corpo, como a medula óssea, algumas células musculares e outras partes, né, que na medida em que a pesquisa vai avançando, eles vão descobrindo novos órgãos com células-tronco. Em que consiste as pesquisas com células-tronco? Bom, as pesquisas com células-tronco vai ser determinada de acordo com o uso, né? O uso das células-tronco, ela não é somente para reposição de tecido, ou seja, não é somente para terapia celular, certo? Então, se a pesquisa for para terapia celular, a pesquisa vai consistir em encontrar métodos que fazem com que essas células se diferenciem em tecido. Aí vai ter que fazer pesquisa de como implementar essas células no tecido danificado e como fazer que essas células no tecido danificado comecem a regenerar esse órgão, né? Sabe que alguns órgãos regeneram. Por exemplo, essa pesquisa, a utilização de células-tronco adultas, ela é utilizada desde 1950, né, com o tratamento de doenças sanguíneas, né, de doenças hematopoéticas. E agora está começando o estudo com células-tronco cardíacas, né? Então, se a gente quer utilizar para o tratamento celular, a gente vai fazer pesquisa de como essas células vão se encaminhar no tecido e não gerar câncer e não gerar outros problemas. Agora, se for uma pesquisa para estudo do desenvolvimento das células-tronco embrionárias, como que é para o estudo da embriologia humana, aí a pesquisa vai consistir em outros fatores, vai consistir naqueles fatores que são determinantes para o desenvolvimento de novos tecidos. Então, dependendo da área que você vai estudar essas células-tronco, a gente vai fazer um tipo de pesquisa. E no tratamento de quais doenças essas células podem ou poderiam auxiliar? Olha só, a gente já tem hoje células de doenças hematopoéticas, doenças cardíacas, já está em fase de testes clínicos. O que significa isso? Hoje a gente tem no Brasil 1.200 pacientes que
que estão fazendo tratamento com células tronco adulta retirados da corrente sanguínea, da medula óssea deles mesmos, implantado no coração, e agora já viu o quê? Qual é o resultado que a gente tem? Que não tem rejeição, porque é autólogo, né? Dele, tirou as células dele e implantou em outro lugar. Agora, não se sabe se isso vai dar certo, não sabe se futuramente vai desenvolver um tumor, não sabe se futuramente vai atrapalhar o funcionamento normal. Agora, é um teste. Tem outras doenças que ainda não estão em fases clínicas, ou seja, ainda não é utilizado em seres humanos, mas é utilizado em animais, né? E já viu que a doença de Parkinson já teve bons resultados em animais. A gente está com linhas de pesquisas promissoras para a cura não a cura do câncer, né, mas para auxiliar no tratamento do câncer. Já conseguiu reverter o fenótipo cancerígeno de células da mama e de melanoma, né, que é o câncer de pele de origem epitelial. Então a pesquisa está caminhando, mas está para seres humanos ainda? Ainda não. Então tem muito trabalho a fazer. Então acho que as pessoas estão criando muita expectativa, mas é um prazo longo, não é nem médio, é longo prazo, daqui a 10 anos, 15 anos, 20 anos. A gente não sabe, porque uma vez estabelecido em animais, a gente tem que passar para a fase clínica, saber o que acontece com esses pacientes ao longo dos anos, né? Porque o paciente está bem em 2, 3 anos, mas será que no 5º ano ele vai estar bem? Então, para esse tratamento poder ser utilizado pela população em geral, tem que passar por esses testes. Então, ainda vai demorar. Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Qual é a posição da igreja em relação à pesquisa com células-tronco? A igreja, na verdade, sempre, quando se trata da vida humana, ela é muito resistente a qualquer tipo de pesquisa que, na sua ótica, iria provocar a morte dessa vida humana. E a Igreja Católica parte do princípio de que a vida existe desde a concepção, não é? Então, ela se posiciona, nesse caso específico, não é? Ela se posiciona contra, porque ela tem os princípios baseados numa ética da convicção, considerando, assim, valores tidos como universais. E um desses valores é a preservação da vida, porque a Igreja percebe, né, nessa vida um dom de Deus. Então, por isso mesmo, seria um valor assim, supremo, e qualquer tipo de pesquisa que colocasse em risco essa vida seria considerada uma agressão a esse dom de Deus, né? Tanto é que, recentemente, houve até uma questão interessante, estava acontecendo em Roma, um encontro, né, nessa área do sacramento da penitência, e um bispo responsável por essa parte lá no Vaticano deu uma declaração dizendo que uma das formas atuais, né, do pecado é exatamente essa área de pesquisas voltadas para manipulações genéticas e tudo, né? Então é essa concepção que a Igreja tem, de que a vida é um dom supremo de Deus. Então, portanto, qualquer tipo de pesquisa que viesse colocar em risco, né, esse dom seria vista com maus olhos, vamos dizer assim. E por que a Igreja tem esse posicionamento? Na verdade, a Igreja tem, na sua concepção, aí é uma questão assim, uma constatação de fato, né? Não estou emitindo um juízo de valor. Na verdade, o que a Igreja faz? Ela parte do princípio de que a Bíblia, considerada o seu texto sagrado, a Bíblia diz que Deus criou tudo. Então, Deus é o Senhor da vida, é o dono da vida, e nós, seres humanos, temos que conservar essa vida de todas as formas e dar qualidade, né, à vida. E aí entra nessa questão. Quando o cientista propõe um tipo de pesquisa que pressupõe-se, aí entra até uma discussão no campo da biologia, né? A vida é transmitida, tem um momento de origem da vida, enfim, essas discussões, né? E a Igreja, ela vai partir do princípio de que a vida, o embrião,
tem vida. E tendo vida, ele é considerado um ser sagrado que não poderia ser morto, vamos dizer assim. Seria uma destruição de uma vida, né? Então, em função dessa concepção de valor da vida como dom de Deus, então a igreja se posiciona contra as pesquisas, né, nessa área aqui em questão. Vamos para um breve intervalo, o Mídia volta já. Você vive num quarto escuro e fechado e diz estar aberto para o mundo. Você diz que ninguém fala a verdade, no entanto, mente o tempo todo para você mesmo. Fala que ninguém o deixa viver em paz, contudo, vive cheio de agressividade. Quer toda a liberdade do mundo, porém, vive com medo de ser preso. Você grita que é forte e que sabe o que faz, mas receia a própria sombra. Você vive dizendo que quer ter amigos, no entanto, não percebe que é o seu maior inimigo. Você caminha a passos largos para a morte e diz que isso é vida. Dependência química se combate com razão, amor e verdade. Voltamos com o Mídia no debate de células-tronco. Professor Vitor, a Bíblia, que é o livro seguido pela Igreja, não define o que é vida biológica, só o que é vida espiritual. Então, por que esse posicionamento? Sim, a Igreja toma como ponto de partida de que a Bíblia não é um livro científico, não é um tratado no campo, por exemplo, da biologia, mas é um livro que tem um conteúdo do ponto de vista da fé. Então, tem um conteúdo, uma mensagem teológica. E nessa mensagem teológica, a Bíblia diz o seguinte, que Deus é o Criador da vida, seja ela material ou espiritual. Então, partindo desse princípio, a Igreja vai fazer assim, vai utilizar todos os recursos, todas as estratégias para defender a preservação da vida. Né? Daí, por exemplo, o posicionamento da Igreja contra não só quanto ao uso, né, das células tronco embrionárias para pesquisa, mas também contra o aborto, o uso da camisinha, ou qualquer tipo de controle, né, de natalidade. Então é interessante nesse ponto, porque ela toma a Bíblia como não um livro científico, mas como um livro de fé, e esse ponto de fé seria: Deus é o Criador da vida, e precisamos preservar essa vida que é presente dele. Marcela, qual é o principal desafio do pesquisador que está atuando nessa área? É a questão da fundamentação teórica, ou a questão ética, ou mesmo o financiamento das pesquisas? Olha, está tudo junto. A gente hoje não pode falar em dificuldade de separar os três, né? Agora sim, se a gente for pensar em países que não têm essa polêmica que o Brasil está tendo nesse momento, eu vou falar para você que o financiamento e a pesquisa e a fundamentação teórica, elas são um empecilho. Por quê? Porque são células novas, são tecnologias novas, na verdade. Células não são novas, né? Mas foram descobertas há pouco tempo ou começaram a trabalhar há pouco tempo com essas células. Então, a gente tem um problema de fundamentação teórica em que sentido? Em sentido de não conhecer direito a biologia dessas células, levando em consideração que o ser humano tem cerca de 30, 40 mil genes, mais ou menos, e só se conhece pouco, né, cerca de 15, 20 mil, a gente ainda tem muito que estudar. Então, a gente os pesquisadores não conhecem ainda todo o funcionamento da célula para poder passar essa pesquisa adiante. Então, isso é um problema, e é um problema que está sendo resolvido com pesquisa. Agora, também uma pesquisa sem financiamento é uma pesquisa que não vai para frente. Então, se as grandes empresas, ou até os governos, eles não resolverem, eles não financiarem a pesquisa, não tem como fazer, certo? Não financiarem pesquisa com dinheiro para comprar reagente, assim como com dinheiro para pagar os pesquisadores, né? Porque tem muito pesquisador que quer fazer pesquisa, não tem emprego, mas não pode se dedicar totalmente porque não tem dinheiro, precisa comer. Então, o dinheiro, né, o financiamento de projetos, o financiamento de pesquisadores e a fundamentação teórica são dois, não são nem empecilhos, mas são duas coisas que a gente tem que
vencer para conseguir colocar a terapia das células tronco embrionária e das células tronco adultas à disposição da população. Professor Vitor, a Igreja Católica lançou a campanha da fraternidade, Escolhe, Pois, a Vida, que tem como foco o aborto e a manipulação genética, entre outras coisas. O Papa também já deixou bem claro que é contra a manipulação genética. Isso seria uma forma da Igreja impor sua doutrina aos fiéis? Isso. Eu creio que, na verdade, nós podemos ver assim como vários ângulos, né? E como nós estávamos até conversando no intervalo, né? Estávamos vendo o seguinte: eu acredito que quando a Igreja lança uma campanha dessa natureza, e ela já vem fazendo essa campanha da fraternidade desde a década de 60, na verdade ela quer chamar a atenção para um debate sobre questões sociais relevantes. E quando ela lança essa campanha da fraternidade sobre Escolhe, Pois, a Vida, na verdade é uma grande discussão sobre a vida aqui nesse nosso mundo, né? Então aí entram todos os elementos, né? A qualidade de vida, a preservação ambiental, né? Enfim, tudo que diz respeito à vida e à qualidade de vida. Eu acredito que nesse ponto, eu acredito que é uma campanha válida, porque chama a atenção, por exemplo, para a preservação ambiental, que é uma questão forte hoje, né? Fala também da questão dos problemas sociais, tais como a violência, e a violência que acaba gerando destruição da vida. Mas, ao mesmo tempo, eu verifico o seguinte: é interessante em relação a essa questão específica das células tronco-embrionárias. Eu acredito que a Igreja está cumprindo o papel dela, no sentido de fazer uma divulgação do seu pensamento. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que poderia se pensar de uma forma até mais ampla nos benefícios dessas pesquisas, né, como já vem sendo falado, né, o que, mesmo que não seja de imediato, né, mas eu acredito que, ao invés de dizer eu sou contra, ou para mim não se faz, isso é proibido ou deveria ser proibido, eu acredito que deveria se gerar, né? E talvez aí esteja sendo pode ser até a contribuição dessa discussão que a Igreja está levantando. Por que não, ao invés de dizer eu sou contra, se gerar uma grande discussão no campo da ética e da bioética e traçar parâmetros para essa pesquisa, né? Então, ao invés de colocar não só do aspecto religioso, né, mas assim, no sentido da ética e da bioética, qual o sentido da vida humana, quais serão as destinações dessa pesquisa, e aí a gente poderia dizer até de uma forma mais ampla, né? Então, se fazer valer mesmo os comitês de ética no campo da pesquisa científica, né, para que também as pessoas não tratem a vida humana, enfim, não só a vida humana, mas qualquer tipo de vida, né, com dignidade. Então eu diria o seguinte, que no momento a Igreja, né, com essa campanha da fraternidade de 2008, está fazendo assim, esse grande convite a pensarmos sobre a vida. E de certa forma ela vai trazer toda a sua fundamentação teológica e doutrinal, né, para fundamentar essa campanha. Quanto aos cientistas que são católicos e trabalham para salvar vidas, como é que eles devem agir, assim? Eles devem seguir a fé ou a razão? É interessante que nesse ponto é possível encontrar posicionamentos para todos os gostos possíveis. Eu tenho observado o seguinte: nós tivemos até aquele julgamento, né, no STF, e um dos ministros pediu um tempo para estudar um pouco mais a questão. E é um ministro com formação católica. Aí vem sempre aquela pergunta: será que ele foi motivado por uma questão jurídica ou por uma questão de fé, né? Então fica aí essa questão, né? Alguns analistas dizem, será que foi uma estratégia que ele utilizou até para essa questão, né? Poderia, ali naquela reunião, poderia ser aprovada, e aí a Igreja Católica sofrer assim um
baque muito grande em plena campanha da fraternidade, né? Seria um golpe para a igreja. Um golpe para a igreja. E ele, por ser uma pessoa de formação católica, então disse, bom, então eu uso esse recurso jurídico para protelar um pouco mais essa decisão. Então, assim como nós temos cientistas. Recentemente eu estava lendo um artigo de um cientista católico completamente contra a pesquisa com células-tronco embrionárias e, por um outro lado, um pesquisador católico dizendo que ele não veria problema, desde que fossem respeitadas as regras de uma postura ética no campo da pesquisa científica. Então nós vamos encontrar aí muitas possibilidades e as pessoas, apesar de serem católicas, vamos dizer, elas acabam preservando a sua individualidade, né? Distinguem esses campos muito bem e procuram viver, né, o sentido mais amplo da sua fé e não nessas questões no que diz respeito à ciência, né? Aí lembrando um pouco como o pessoal às vezes comenta, né, quando aquele pensamento lá de Galileu, a igreja deve dizer como se vai para o céu. A ciência deve dizer como vai o céu. Então, basicamente, essa é a ideia. Marcela, como os pesquisadores que têm atuado nessa área reagem aos argumentos contrários da igreja ou da sociedade? Olha, agem com naturalidade, porque nem todo mundo tem a mesma opinião sobre um assunto. Isso é importante e até rico, né? Para criar mais discussões e até para as pessoas terem mais cuidado na hora da manipulação. O que a sociedade precisa saber é que os pesquisadores, ou pelo menos a maioria deles, não vamos falar todos, né? Mas a maioria deles procura trabalhar de acordo com padrões éticos rígidos, né? Então, quando um pesquisador ele quer trabalhar com uma determinada célula, quer trabalhar com uma população, eles precisam primeiro de uma aprovação do comitê de ética. Ninguém sai por aí trabalhando com seres humanos porque quer, como quer e quando quiser. Não. Então, a gente tem uma aprovação do comitê de ética, todos os pacientes que trabalham com a gente, que participam da pesquisa, participam voluntariamente e recebem um termo de consentimento livre e esclarecido, explicando todo o procedimento da pesquisa e autorizando utilizar o seu material biológico. Então, a gente trata isso com respeito, né? Se a Igreja Católica é contra, se algumas pessoas são contra, nós respeitamos a opinião deles. Né? Então, nós tratamos isso com respeito, mas sempre seguindo padrões éticos. Então, tem uns artigos científicos comentando sobre isso, sobre a ética de se trabalhar com células tronco embrionárias e o que os pais, né, os casais que geraram esses embriões, eles acham disso. Então, tem casais que aceitam participar, que doaram os embriões nesses 2 anos de liberação, mas desde que o laboratório que fosse trabalhar seguisse padrões éticos e rigorosos. E o Brasil tem isso, então o comitê de ética fica em cima. Né? Qualquer deslize ético que o laboratório tiver, ele vai ter punição. Certo? Então, a gente trabalha, a ética é muito rigorosa. Então, a gente tenta seguir todas as éticas, a ética de você lidar com o paciente, de você não falar o nome dele. A gente nunca vai colocar uma estimativa de quantas mulheres têm câncer de ovário, por exemplo, no Espírito Santo, que é a pesquisa que eu trabalho. Não vai ter nenhuma mulher com nome citado, então, nem cidade, nem nada disso. Então, a gente segue padrões éticos e isso que é importante para a pesquisa. A gente sempre seguir esses padrões para não ter problema depois. Professor Vitor, a igreja tem todo um contexto histórico de impor suas doutrinas. Ela não tem medo de perder fiéis ou ficar como a vilã da história, tipo, os cientistas vão salvar o mundo e a igreja é contra isso? Sim, é até uma questão interessante, né, essa, e porque, na verdade, historicamente, né, nós observamos essa questão da igreja, né, ela acaba sendo sempre aquela voz que questiona, né, principalmente no campo da ciência, mas de tudo. Às vezes ela se torna uma voz que vai contra a maré, vamos dizer assim. Ela vai remando contra a maré. Só que aí tem um fator. Em determinados momentos,
ela enfrentou essas resistências, né, vamos dizer assim, de pessoas que acabaram se afastando e tudo. Só que hoje tem alguns estudos interessantes quanto a isso, de que um deles é sobre a questão do Papa João Paulo II. Olha, historicamente, Papa João Paulo II foi extremamente conservador. O discurso dele, extremamente conservador. Mas ele tinha uma habilidade muito forte do ponto de vista da comunicação. Então ele fazia uma exposição de ideias extremamente conservadoras, mas extremamente de uma forma cativante. E o que acontece? Qualquer encontro de juventude que ele convocasse, milhares de jovens compareciam. Até aquelas cenas, quando ele morreu, a Praça de São Pedro foi tomada pelos jovens, gritando João Paulo II, né? Ali no momento de sua morte. E ele extremamente conservador. Aí já abriria até, e poderia ser, dava ser tema até de um outro programa, né? Uhum. A impressão de que se tem é de que hoje a sociedade ficou assim, tão aberta, com tanta possibilidade de decisão individual, que algumas pessoas estão voltando e buscando uma grande disciplina no campo da religião. É uma questão interessante isso, do ponto de vista religioso. E se nós observarmos hoje, e aí eu não diria só a Igreja Católica, mas as igrejas mais conservadoras são as que têm tido um crescimento maior. Quer dizer, aquelas igrejas bem conservadoras, com linhas bem rígidas, assim, uma moral extremamente rígida, tem tido um crescimento muito grande, inclusive dentro da própria Igreja Católica, né? Os movimentos da Igreja Católica, que tem uma moral muito rígida, né? E extremamente assim, delimitada do ponto de vista do rigor do cumprimento das normas, né? Previstas, né? Principalmente no campo do pecado ou dos pecados, esses grupos têm crescido de uma forma assustadora. Então eu acredito que é algo que só o tempo, né, vai proporcionar um estudo melhor, porque isso tem acontecido, né? Agora, retomando uma questão que eu gostei muito, né, e até parabenizar a Marcela, né, essas pesquisas que você vem fazendo aí, e ela tocando num ponto essencial. Obrigada, bióloga Marcela. Obrigada, professor Vitor. O Mídia fica por aqui. Qualquer sugestão ou dúvida, mande um e-mail para tvfaesa@faesa.br. Obrigada.